Vamos em frente. A Polícia Federal investiga uma viagem do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, à Bahia, pouco antes do segundo turno das eleições. A suspeita é que ele tem atuado em um plano para dificultar o deslocamento de eleitores da Bahia aos locais de votação no dia 30 de outubro. O Theo Cury acompanha essa investigação e tem mais detalhes. Boa noite, Theo. Conta pra gente. Oi, Felipe, ótima noite para você, muito boa noite também para quem nos acompanha. Essa viagem partiu, de acordo com os investigadores da Polícia Federal, foi tomada essa decisão de viajar com base em um relatório do setor de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na época em que Torres era o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro. Esse relatório foi elaborado por uma secretária do Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, elencando os principais pontos em que Luiz Inácio Lula da Silva tinha se destacado com relação a Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Com base nesse relatório, segundo os investigadores, Anderson Torres seria então viajado para a Bahia para se reunir com servidores da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de fazer blitz. Aquelas blitz que a gente viu que acabaram acontecendo no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro, em que houve operações da Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais, parando ônibus que estavam levando eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva para os pontos de votação. Na época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse a jornalistas, e a gente estava presente naquele dia na coletiva de imprensa, que não houve um prejuízo, mas que houve um atraso na votação e que nenhum eleitor que tivesse passado por uma blitz, por uma daquelas operações, deixaria de votar naquela ocasião. Mas fato é que houve um atraso, diversas pessoas foram às redes sociais para acusar essa demora e um suposto aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal sob o comando de Jair Bolsonaro e, por tabela, de Anderson Torres, em uma tentativa de evitar que as pessoas votassem no candidato delas, que naquela ocasião era Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que baseou, de acordo com os investigadores, essa viagem de Anderson Torres à Bahia foi um relatório feito pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, elencando os principais pontos em que principais pontos eleitorais, principais colégios eleitorais em que Lula havia se destacado com relação a Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Agora, os investigadores vão se debruçar novamente sobre esse depoimento e provavelmente devem pedir um novo depoimento de Anderson Torres, que está preso desde metade de janeiro por conta de outro caso que foi o 8 de janeiro. Eu volto com você. Obrigado, Theo, pelas informações. E pelo Twitter, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, se manifestou sobre essa investigação da Polícia Federal. Gleisi escreveu o seguinte, abre aspas, fora a minuta do golpe, Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, tinha mapa das votações e foi à Bahia organizar bloqueios da PRF para impedir eleitores de votar no segundo turno. Aí a gente vê a dimensão da vitória de Lula. Anderson está preso, falta o chefe, sem anistia para golpistas. Fecha aspas. Quando ela fala falta o chefe, obviamente é uma referência indireta a Jair Bolsonaro. Raquel, a gente estava em cobertura especial aqui na CNN, nessa eleição, acompanhou todo esse escândalo que foi cada blitz que parava ali eleitores de uma região majoritariamente lulista, por tudo aquilo que apontou cada pesquisa, mas não só a pesquisa, mas o resultado até de eleições anteriores. Você tinha o diretor-geral Silvinei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal, também metido em escândalos em todo esse imbróglio, né, das eleições, e agora uma ligação ali do Anderson Torres, quer dizer, esteve na Bahia antes, conversou a respeito. Se houver uma conclusão nesse sentido, isso ainda está sendo investigado. É uma tentativa indireta de golpe, né, porque você prejudicar a chegada de eleitores para favorecer um dos candidatos é algo assim bastante maquiavélico. É gravíssimo, Felipe. A gente já falava sobre isso naquela época e o que aconteceu naquele dia foi essas blitz para você olhar ali a condição dos ônibus que estavam transportando eleitores, mas localizadas nos estados onde Lula tinha a maior quantidade de votos. E a Bahia é um caso muito emblemático. O que está vindo à tona, né, as apurações, vamos ver se elas se confirmam, se aparecem os números, é que Anderson Torres, ele parece que tinha um mapeamento, né, das regiões onde Lula tinha mais votos, que na Bahia são imensas, e as ordens que ele deu para que se fizesse
fizessem blitz nessas regiões. Ele dá ordens à PF dizendo, olha, olhem todos, bolsonaristas ou lulistas, o que na Bahia é quase que irrelevante, porque o Lula teve mais de 70% dos votos. Quer dizer, poderia ser uma maneira de disfarçar uma ordem para prejudicar a chegada de eleitores lulistas. Exato, porque ali, enfim, né, 7 em cada 10 iam ser lulistas. A questão do Anderson Torres é a seguinte, até vir à tona esses casos, estava se criando uma expectativa dentro da Procuradoria-Geral da República e também do Supremo Tribunal Federal que a prisão dele estava ficando meio insustentável. Porque, enfim, a investigação já avançou bastante, você já tem ali tudo que estava para ser feito e não haveria mais justificativa para uma prisão preventiva, porque ele não estaria mais atrapalhando essa investigação que já está concluída. Então, você teria que esperar o caso transitar em julgado para prendê-lo. Com essa nova informação, vai ficando ainda mais complicado o contexto todo para ele. Então, a gente tinha uma expectativa, né, ouvindo nos bastidores, conversando de que ele fosse solto em breve. Isso aí muda um pouco do cenário, complica mais a vida do Anderson Torres. Agora, a presidente do PT, a Gleisi, ela faz uma elucubração política, porque a gente ainda não tem... Conversando com os investigadores, a gente ainda não tem este elo de Anderson Torres para Jair Bolsonaro. Embora a responsabilidade do Bolsonaro política nos atos golpistas ela seja evidente, ainda está um pouco difícil estabelecer a responsabilidade jurídica. Quando você conversa com os investigadores, você vê que eles estão ali num crescente de responsabilizações e de investigação. Eles partiram de quem depredou tudo, de quem quebrou, estão indo para os policiais militares, tentando estabelecer essa cadeia de responsabilidades, mas ainda não chegaram na família Bolsonaro, nesse nível de responsabilidade política. A ver se a investigação vai conseguir chegar lá. Agora, Joel, aquelas operações de blitz, elas já pegaram mal por si sós. Quer dizer, a gente estava transmitindo, mostrando e, obviamente, a gente sabia de bolsonaristas na Polícia Rodoviária Federal e aquilo soava mal. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, eu me lembro que às 14h ele fez um pronunciamento naquele domingo de eleição para dizer, olha, nós verificamos, está tudo correndo bem, os eleitores que tiveram seu trajeto ali interrompido, eles estão conseguindo chegar ao local de votação, apesar de tudo, nós vamos esperar, vamos avaliar. Ele teve um certo cuidado naquele momento para não gerar um escândalo maior que pudesse atrapalhar o próprio período de votação ali até às 5 da tarde. Tinha gente que esperava que ele postergasse o período de votação para que as pessoas chegassem para votar. E o ministro Alexandre não quis fazer isso para não gerar um debate político que levasse a extrema-direita, os eleitores de Jair Bolsonaro, os bolsonaristas a dizer, não, olha... Tá tendo golpe, estão favorecendo contestar o resultado da eleição, exato, os procedimentos adotados naquele dia, quer dizer, poderia gerar um burburinho ainda maior. Aí depois vieram as investigações e qualquer elemento extra, quer dizer, o Anderson Torres esteve lá na Bahia, conversou, tinha mapa de votação, aí vai se formando, né, todo um enredo muito negativo para o bolsonarismo. Anderson Torres tem um talento enorme de sempre estar perto de mobilizações golpistas, né? Se não é culpado, realmente ele teve uma capacidade, uma sorte, um azar enorme. A gente tinha acompanhado essas blitzes no dia da eleição, no dia do segundo turno. Blitzes com uma intenção claramente golpista e antidemocrática, porque escolheram. Não é que se determinou blitz da Polícia Rodoviária Federal de forma isonômica ou de forma aleatória por todo o território nacional, do sul ao nordeste, ao norte, ao sudeste, não. Localizadas em lugares onde se sabia, tanto por pesquisas quanto pelos próprios resultados do primeiro turno, que o Lula tinha muito mais voto. Foi para inibir, foi para travar um eleitorado que era majoritariamente pró-Lula. Na época ficou parecendo que era alguma coisa que pudesse ter vindo da própria Polícia Rodoviária Federal, que estava, sim, aparelhada pelo Bolsonaro, aparentemente até na sua cúpula, né? A gente tem muitas críticas, e muitas críticas às vezes justas são feitas ao Alexandre de Moraes, Felipe, mas uma coisa é certa, ele salvou a democracia brasileira naquele dia. Por todas as críticas justas que se possa ter à conduta dele, naquele momento, ao restabelecer
a fluidez nas vias, que sem isso as pessoas não iam nem sair de casa para votar, porque tinha bloqueio, não ia querer ir. Ao restabelecer a normalidade e ao não permitir que aquele discurso de postergar horário fosse para frente, que se aquilo fosse para frente no dia, aumentando o horário da votação, mas iam judicializar, iam criar problema, estava armada a possibilidade de um golpe ali, ou de uma negação das urnas. E ele salvou de novo no dia seguinte, né? Porque a mesma Polícia Rodoviária Federal, que foi tão rápida e tão, entre aspas, prestativa para fazer bloqueios seletivos no dia da eleição, essa mesma polícia começou a fazer corpo mole no dia seguinte, quando milhares de caminhoneiros pró-Bolsonaro começaram a fechar as rodovias do país. E, de novo, foi preciso Alexandre de Moraes dar uma ordem ali que, se não agirem já, podem inclusive ir para a prisão. E daí, finalmente, as coisas se mexeram. Olha, é cedo para dizer que se de fato o Anderson Torres teve ou não participação. Mas que faz sentido, faz. Faz sentido porque é algo que daí sim tem um vínculo direto com o governo. A Polícia Rodoviária Federal estava bolsonarista. Mas será que teve alguém de dentro do governo que foi tramar esse plano de adulteração das nossas eleições com a Polícia Rodoviária Federal? Se de fato isso aconteceu, está explicado o link. Joel, só fazer uma observação. É complicado a gente dizer a Polícia Rodoviária Federal estava bolsonarista. Eu me lembro da cobertura na época e tinham muitos agentes incomodados, porque eles estavam recebendo ordens para tomar determinada postura. Assim, não que não tenha simpatizantes do Bolsonaro dentro da Polícia Rodoviária Federal ou simpatizantes do Lula. Tem. Mas eu me lembro de conversar com as pessoas, de falar, inclusive, no sindicato, de receber mensagens. Eles estavam extremamente incomodados, muitos deles. E eles estavam sendo obrigados a prestar aquele papel. Na manifestação... Essa ressalva é importante. Raquel, acho uma ressalva perfeita que você faz. Dos caminhoneiros, inclusive, isso foi muito forte. E quando o Silvinei sai, que vira a chave e que na hierarquia eles recebem, eles têm a liberdade para atuar, eles atuam de uma forma muito efetiva e desfazem as manifestações. Eu acho que só... Perfeito, acho que é uma ressalva perfeita, Raquel, é claro, grande parte, ou talvez a maioria dos agentes não se enquadra nisso. O problema é que as decisões da corporação tomadas pela chefia é que estavam ditando a ordem do dia. Exato. Então, naquele momento, na prática, o efeito era esse. É claro, dentro dela, uma série de indivíduos... E tinha alguns, E tem vários policiais que podem, ao mesmo tempo, também ser pró-Bolsonaro e nem por isso se deixar aparelhar, ou se deixar mover por isso. Então, não é uma questão de preferência política do agente, e sim de que, naquele momento, as decisões da instituição estavam pautadas nem pela lei, nem pelo bem comum, nem pelo bem público, e sim em prol, fora da lei, inclusive, de um candidato. E isso, ao que tudo indica, por conta da chefia. Exato, e não estou eximindo todos não, tá? Tinham vídeos de alguns efetivamente defendendo, mas não era a corporação como um todo. Eu recebi, inclusive, mensagens de policiais rodoviários federais mostrando desconforto e elogiando a nossa cobertura, fazendo justamente essa distinção entre a cúpula e os agentes. E como o Joel falou, todo cidadão brasileiro, seja em qual área atua, ele pode votar em um lado, pode votar no outro. A questão é não deixar o seu trabalho ser contaminado por isso, a ponto de fazer qualquer tipo de intervenção que seja contrária aos valores daquela corporação, aos valores daquela empresa. Janaína, o que você destaca? Bom, vai ser necessário efetivamente ouvir as pessoas que participaram dessas reuniões para tentar entender qual foi o conteúdo dessas reuniões. A quebra de sigilo telemática, pelo que eu entendi, né, não tive acesso aos autos, mas lendo as várias matérias, ela já ocorreu. Se o que foi publicado for verdade, essa tal lista, esse tal mapa das votações em primeiro turno foi alcançado justamente no celular de uma assessora do ex-ministro da Justiça, o doutor Anderson Torres, que está preso. Então, eles devem ter material de mensagens enviadas, de telefonemas, e devem ouvir as pessoas que participaram dessas reuniões para entender se houve uma ordem do então ministro de fazer essas blitz, essas verificações, porque o que a gente tem que entender é se houve o dolo de impedir a votação. Porque aí sim nós começamos a ter material, porque muito se fala numa eventual inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, mas por enquanto eu não vejo material consistente para isso. Agora, se surgir prova de que houve uma ordem de um alto funcionário do governo para inviabilizar a votação, ou seja, algo que evidencia
o uso direto do poder político, né, para comprometer o resultado. Aí nós começamos a entrar em outro terreno. Né? Nem estou falando aqui da questão penal do ex-ministro, porque eu confesso que me surpreende, porque assim, os muitos ministros que passaram pelo governo Bolsonaro, dentre os muitos ministros, havia bolsonaristas rasgados. Eu nunca vi o Anderson Torres como um bolsonarista. Nunca vi uma pessoa quieta, discreta, não participava de nada, não falava nada. Parecia mesmo um quadro técnico, né, oriundo ali da Polícia Federal. E, de repente, o cidadão vira o pivô. Então, eu fico muito assim, curiosa com essa história toda. Porque não era um ministro bolsonarista, um entusiasta rasgado. Me pareceu mais um quadro técnico, tanto é que entrou num segundo momento no governo. E, de repente, ele vira o artífice do suposto golpe. Né? Então, acho que isso tem que ser investigado, sim, no detalhe, seja para responsabilizar quem tem que ser responsabilizado ou para exculpar, né, essa pessoa que está presa aí já há tanto tempo. As denúncias que vêm sendo apresentadas em face dos muitos participantes ou supostos participantes dos ataques propriamente são denúncias muito genéricas, né? Me parece que estão indo num caminho de denúncias genéricas, de não apurar quem quebrou, quem invadiu efetivamente, quem participou. Então tem que tomar muito cuidado, porque qualquer tipo de generalização cria precedente, né? Janaína, eu tenho uma impressão daquela época diferente de você. O Anderson Torres, ele participou de várias lives do Jair Bolsonaro, em que o Bolsonaro endossava narrativas de golpe. Ele, como ministro da Justiça, eu me lembro de ser muito questionável o posicionamento dele. Ele até dizia, não, eu só atendi um convite do presidente. Poxa, ele era o ministro da Justiça, ele estava ali endossando, ele fazia tweets. Eu tinha uma percepção dele, sim, como um ministro muito aliado a Bolsonaro e muito da confiança dele. Só lembrar um pouquinho histórico, foi quando Jair Bolsonaro trocou o diretor-geral da PF, tentou emplacar o Alexandre Ramagem, que teve a sua nomeação suspensa pelo ministro do STF, seu xará Alexandre de Moraes. O Sérgio Moro saiu do governo, o André Mendonça assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mais adiante, André Mendonça voltou a ser advogado-geral da União, que era o cargo anterior dele, e foi indicado pelo Jair Bolsonaro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando André Mendonça saiu do Ministério para a AGU, foi quando Anderson Torres virou ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Hélio Beltrão, o que você destaca? Felipe, muito já foi falado. Eu acho que, como a Janaína disse, isso tem que ser investigado até o fim. Mas me parece que, se confirmado realmente que houve a intenção de impedir que eleitores do Lula votassem na eleição, isso é absolutamente criminoso e inaceitável em qualquer democracia do mundo. E a gente tem que, se for o caso, se ficar comprovado, a gente tem que punir exemplarmente. É difícil, muitas vezes, nesses casos, né, Janaína, Raquel, se encontrar ali uma prova mesmo, material, um documento. Eventualmente se depende também do relato de quem recebeu alguma ordem direta, porque muitas vezes pode ser uma comunicação só verbal. E aí você tem margem jurídica para a defesa. Porque eu me lembro daquele dia que rendeu tanto tumulto com repercussão negativa na imprensa, que as alegações eram, não, essas operações são normais, é preciso avaliar o estado do veículo, etc. Começou a haver toda uma justificativa pretensamente técnica. É preciso averiguar, de fato, se havia operações daquele jeito, sempre, com uma rotina, e que não podiam ser interrompidas no dia da eleição, mas a alegação era essa, não é por causa do calendário eleitoral que vamos mudar um tipo de operação que nós fazemos sempre. Então, vamos ver se vão ser encontradas provas, se essa investigação vai reunir provas de que houve uma orientação determinada. Agora que todo o contexto pega muito mal e faz levantar e turbinar todas essas suspeitas, não resta a menor dúvida.